começando hoje o nosso Café com a Coach. E hoje nós vamos falar sobre a prisão da perfeição. O quanto que esse desejo pela vida perfeita e pela perfeição, o quanto que isso é destruidor, sabe? O quanto que isso destrói a nossa própria vida sem a gente nem perceber. Principalmente nos dias de hoje, que é onde tudo é muito exposto, tudo é muito visto, e a gente sempre olha para a vida do outro como essa vida perfeita e olha para a vida da gente como se a vida da gente tivesse nada de bom e que tudo que você deseja, você ainda não tem. E é uma prisão que nós próprios levantamos esse muro. Então, eu queria que você fizesse essa reflexão. Se você já olhou para dentro de você e já se cobrou por ter essa vida perfeita. Se você já olhou para você e se cobrou por ter alguma área da sua vida que não é perfeita, e essa área você querer acabar resumindo em tudo como se você não tivesse valor nenhum. E aqui a gente fala sobre exatamente esse ponto que eu quero trazer aqui. Valor. O seu valor. Mesmo sendo imperfeita. E é tão libertador. E é tão poderoso quando a gente olha para si e a gente identifica os nossos acertos, os nossos erros. É muito comum a gente identificar o erro do outro. É muito comum eu identificar o que o outro está errando. É muito comum eu identificar no que o outro falhou. Mas e quando eu olho para mim? Quais são os meus erros? E o que eu aprendo com os meus erros? O que eu aprendo com as minhas falhas? Será se os meus erros, se as minhas falhas ou se as minhas fraquezas só me paralisam? Só me bloqueiam? Porque o que nos impede de avançar são esses muros que a gente levanta da perfeição que a gente não tem. De não ser boa em tudo. E quando a gente entra num processo de se conhecer, a gente precisa identificar duas coisas. Os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. As coisas boas que a gente tem e também os nossos erros, os nossos defeitos, o que a gente não é tão bem. E o que é que isso vai servir para mim? Primeiro, os meus erros, ou os meus defeitos, ou as minhas falhas me ensinam. Mas mais do que isso, eu preciso me fortalecer nos meus acertos. Eu preciso me fortalecer no que eu tenho de bom. E nós temos a tendência a focar mais no que a gente não tem, ou nos nossos erros, ou nas nossas falhas, do que no que a gente tem de bom, do que no que a gente tem de valor. Então, nós mesmos começamos a levantar a prisão, os muros dessa prisão, chamada perfeição. E a perfeição, o perfeccionismo, é um defeito, não é qualidade. Eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas milimetricamente bem. Isso não é qualidade. Porque a pessoa que é perfeccionista e que vive focado nessa perfeição, ela não age, ela não faz. Por quê? Porque ela só vai agir, só vai querer fazer quando estiver tudo perfeito. Só vai agir, só vai fazer quando tiver tudo perfeito. Quando estiver no cenário perfeito, quando estiver no momento perfeito. E isso, o tempo passa. Então, geralmente, pessoas perfeccionistas também são pessoas que procrastinam muito. Por quê? Porque eu começo, mas eu não termino, porque não está perfeito. Então, faz uma análise em você. O
que você tem lamentado por não ter aquilo que você queria? O quanto que tem te incomodado e o quanto que você tem questionado por não ter o que você queria, e isso acaba te paralisando. Eu falo isso sempre. O nosso foco precisa ser no que eu quero, no que eu desejo, no que eu almejo. O que é hoje que você almeja, o que é hoje que você deseja, o seu foco precisa ser no que você deseja. Mas o que acontece com muitas pessoas? Focam no que não querem. E quando a gente foca no que a gente não quer, a gente vive limitado a isso. Quando você foca no que não quer, você acaba vivenciando isso. Então, a nossa mente, a nossa energia, ela emana. Por isso que é tão importante a gente ter uma visão clara do que a gente deseja. E na nossa jornada, e eu sempre falo, não existe a perfeição que a gente cria. Porque na nossa vida tem as dificuldades, tem os problemas, tem os altos e baixos. Não tem como falar de uma jornada, de uma trajetória de vida, se não falar que também tem as dificuldades. Mas qual é a diferença de como vivenciar nessa jornada? A diferença é que existem pessoas que elas continuam mesmo em meio às dificuldades, e tem pessoas que desistem, param. Por quê? E principalmente, gente, quando você quer e foca muito em um projeto na sua vida, em algo grande na sua vida, em algo que você deseja na sua vida. Quando você deseja algo muito grande e que você está nesse movimento, aparecem situações desfavoráveis. Mas aí é onde que você tem que ter resiliência para continuar. Parando de lamentar pelo que não tem. Se tem uma coisa que eu deixo aqui para vocês, uma mensagem, para de lamentar pelo que você não tem. Talvez você ainda não tenha a vida perfeita. Talvez você ainda não tenha o faturamento dos seus sonhos. Talvez você ainda não tenha o negócio dos seus sonhos. Talvez você ainda não tenha o casamento dos seus sonhos. Talvez você ainda não tenha a vida dos seus sonhos. Mas não é sobre lamentar. Quando eu mudo a lamentação pela gratidão, eu falo assim, eu ainda não tenho o que eu desejo ter, mas eu sou muito grata pelo que eu tenho hoje. E a minha motivação é pelo que eu vou conseguir amanhã. Quando eu coloco isso na minha mente, o meu estado de espírito, ele muda. O meu estado interno, ele muda. Então, pare de se cobrar. Pare de se cobrar tanto. Faz com o que você tem, faz com as condições que você tem. Mas só vai lá e faz. Eu sempre falo o poder da ação, o poder da atitude. Você só precisa ir lá e fazer. E as coisas depois, elas vão se ajustando. Mas em relação, José, então, as áreas da minha vida, tem áreas da minha vida que não estão bem. As áreas da sua vida que não estão bem, e eu sempre falo, eu acredito no coaching integral sistêmico. Eu acredito que a nossa vida ela é um sistema. E o que significa isso? Assim como o nosso corpo é um sistema de várias partes, e que cada uma interligada a si faz as suas funções, e é por isso que a gente se mantém de pé, assim como o nosso corpo é também a nossa vida, e por isso que nós temos várias áreas, e cada área ela tem sua importância. Cada área ela tem sua importância no nosso bem-estar.
Mas não é sobre você ser perfeita em todas as áreas da sua vida. É sobre você ter equilíbrio em cada área da sua vida. Não é sobre você ser a melhor em cada área. É sobre identificar e equilibrar cada área da sua vida. E entender que tem áreas que você é muito boa. Tem áreas na sua vida que você é, assim, excelente. E perfeito é diferente de excelente. Você é excelente em algumas coisas. Você, em algumas áreas, em alguns aspectos, você é muito boa. Mas tem outras que você não é tão boa. E as áreas da nossa vida que a gente não é tão boa e as áreas da nossa vida que não estão como a gente queria, a gente precisa fazer o quê? Tratar. E talvez o tratamento não seja uma coisa imediata que você comece hoje e que amanhã já tenha resultado. Existem áreas que demandam tempo. Que demandam primeiro o semear, o plantar, para depois colher. Existem, por exemplo, áreas da nossa vida que talvez os traumas estejam lá na nossa infância. Na nossa criação que a gente teve com os nossos pais. Ou em algum momento que aconteceu algo que foi de forte impacto emocional. Por exemplo, talvez hoje o seu problema seja financeiro. E isso talvez não se resolva simplesmente fazendo hoje uma planilha, uma gestão. Isso pode estar interligado a crenças fortalecidas dentro de você desde a sua infância, do que você aprendeu com seus pais. Talvez o seu problema seja a vergonha, ou uma timidez, ou um problema no casamento, ou um problema familiar. Seja qual for a área da sua vida que não está tão legal. Mas não é sobre eu ignorar, eu me paralisar porque aquilo não está bem. É sobre o que eu vou fazer para melhorar em mim. E nós temos uma forte tendência a querer controlar tudo. E nem tudo está sobre o nosso controle. Eu controlo a minha vida, as minhas ações, as minhas decisões, os meus resultados. Eu controlo. Mas o outro, eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder de controlar o outro. E quando vem esse choque de você não controlar o outro e você observar a vida perfeita hoje que é mostrada, você se cobra. Você se cobra e você se destrói. Então, o foco não é a perfeição. O foco é o que você tem de bom e colocar para fora o que você já tem de bom. O que é que hoje eu tenho de bom e que eu posso colocar isso para fora, mesmo não sendo perfeita, mesmo não tendo a vida perfeita. Gente, a vida, ela não é um lago. A vida não é um lago calmo, parado, que não se move. A nossa vida, ela é um oceano, é um rio, que as coisas passam e passam muito rápido e quando elas passam, elas não voltam mais. A nossa vida, ela é também muitas vezes feita de tempestades. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que as tempestades, que as dificuldades, que as coisas que aparecem, elas não são para me destruir. Elas são para me fortalecer. Existe uma área do nosso cérebro, que é a amígdala. Ela é onde fica o centro do medo, onde aciona o nosso medo. E o que é que acontece quando a gente aciona? Né? A neurociência explica isso. Quando aciona essa área, ela dispara. Quando dispara o medo, o risco, por exemplo, de você falhar. E aí o que é que acontece quando você dispara essa área do seu cérebro? Você estagna, você paralisa. Por quê? Porque você acionou uma área que te gera medo.
E aí isso automaticamente faz você paralisar, estagnar. E por que é que isso acontece? Porque eu me cobro demais. E quando você se cobra demais, os obstáculos, você mesmo cria os muros e as dificuldades. Quando você começa a ter um olhar de ver oportunidade em tudo, não, aqui eu posso criar uma oportunidade, aqui eu não consigo, mas aqui eu consigo. Você começa a treinar o seu cérebro para ver oportunidades e não mais ver apenas problemas. E quando vê problemas, para encontrar soluções. Hoje, quando eu acordei e eu fiquei meditando sobre essa questão da prisão que a perfeição traz, porque, gente, com a internet, todo mundo mostra uma vida linda. E cada um tem a sua forma de mostrar a vida. Mas sempre é o lado belo. E tá tudo bem. Ninguém vai vir aqui mostrar coisas ruins, tristezas. Tudo bem. Mas o problema não está em quem coloca as suas vitórias ou os seus ganhos ou o lado bom da sua vida. Não é sobre quem coloca. Porque aqui é exatamente para isso. Aqui não é lugar de você virar um muro de lamentação. É exatamente para isso. Mas é sobre quem vê que se compara. Que se compara e não olha para o outro como uma inspiração. Mas na comparação se diminui. E quando a gente vê o outro lá na frente, a gente não entende que tem uma jornada. Tem um bastidor. Tem algo que é feito antes. E é esse algo que é feito antes que nós temos que olhar para a nossa vida. O que é que eu tenho feito para melhorar? O que é que eu tenho feito para que eu melhore? Para que eu fique bem? E o que é que eu tenho que agir mesmo na minha imperfeição? Eu olho para mim hoje, eu tenho as minhas falhas. Eu tenho áreas da minha vida que eu ainda preciso tratar e muito. Mas quando eu entendi que eu sou imperfeita, isso me libertou. Quando eu entendi que eu não sou perfeita e que eu não sou o exemplo de vida perfeita e nem quero levar esse título. Sabe por quê? Porque é um título que não existe. É um título que ele, nos dias de hoje, em meio a tanta coisa que está acontecendo, não existe. E biblicamente falando, a vida perfeita, nós vamos ter com Cristo no céu de glória. Onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá lamento, onde não haverá tristeza. Aí sim é a vida perfeita. Eu acredito nisso. Então eu acredito que no mundo nós teremos sim aflições. Mas nós descansamos no Senhor em meio às aflições. Nós cremos em Cristo, mesmo em meio às aflições. E é isso que nos faz bem. Então, talvez para uns a visão seja uma, para outros, cada um pensa de um jeito. Mas o que eu quero que você reflita no dia de hoje, que você olhe para si aqui, você não é perfeita. Você tem as suas imperfeições. E quando você entende qual é a sua vulnerabilidade, quando você entende qual é o seu ponto fraco, quais são as suas fraquezas, e você tem nome para isso, isso é tão profundo, gente. Paulo, ele tinha um espinho da carne. Ele pediu para que o Senhor retirasse dele. Mas isso é tão profundo que o Senhor não permitiu tirar. Não tirou. E olha só, o problema de Paulo tinha nome, era o espinho da carne dele. Ele sabia qual era o problema dele. E não foi tirado. Então, Paulo que foi assim, o homem que era modelo de fé. Mas ele tinha o problema dele, a imperfeição dele.
Mas ele sabia lidar com aquilo. Isso não limitava ele de fazer a obra. Isso não limitava ele de ser o maior homem de fé. Isso não limitava ele de fazer o chamado e de cumprir o chamado dele. Então hoje, quando eu olho para mim, eu tenho áreas. Sim, eu tenho problemas. Sim, mas isso não limita ao meu chamado, ao dom, ao que o Senhor me chamou para fazer. Isso não pode te limitar. Então eu não sei qual é a área da sua vida ou qual é o problema que tem na sua vida, mas isso não pode te limitar de viver o seu maior potencial. Isso não pode te limitar a viver o seu extraordinário que você pode viver hoje. Eu sempre olho para isso. Quando eu vejo uma dificuldade que vem, quando eu vejo uma humilhação que vem, uma crítica que vem, uma falta de apoio que vem, eu falo assim, isso daqui não é para me derrubar, isso precisa ser para me fortalecer. Quando vem o mar agitado, quando vem a tempestade, quando as coisas não estão favoráveis, não é para te derrubar. É para você buscar as forças necessárias para continuar. Todas as pancadas que eu já levei, todos os desafios que eu já vivenciei, tudo que eu já vivi, eu sempre reflito. É por isso que eu preciso continuar, é preciso que eu preciso me movimentar, é por isso que eu preciso avançar. É para isso que você tem que olhar. Então se liberta dessa perfeição exigida. Não precisa estar tudo perfeito. Você só precisa começar a agir. Não precisa estar tudo perfeito. Você só precisa começar a agir. Hoje a comparação é um dos maiores ladrões da nossa felicidade. Porque a gente vê a vida dos outros. E a gente sempre olha essa perfeição na vida dos outros. Mas a gente não sabe as dores. A gente não sabe as dores que estão escondidas muitas vezes por trás de um sorriso, por trás muitas vezes de uma falsa alegria. Muitas vezes aquele sorriso esconde por trás uma tristeza imensa. Mas nós olhamos e muitas vezes nos comparamos, imaginando essa perfeição. E aí a gente se autocobra, se acha insuficiente, porque a gente vê o avanço do outro ou vê a vida do outro. Olhe para dentro de você. Olhe para o que você já alcançou. Faça sempre essa análise. Hoje eu estou com quantos anos? Eu gosto de fazer isso. Eu estou com quantos anos hoje? E até hoje, o que foi que eu alcancei? Até hoje, quais foram as melhores coisas que aconteceu na minha vida até hoje? Faça essa reflexão. Quais foram as melhores coisas que até hoje aconteceu na sua vida? O que de bom aconteceu? Quais foram os marcos na sua vida que você olha assim, isso daqui foi bom pra mim, isso daqui foi bom pra mim, isso daqui foi bom pra mim. Traga a lembrança, qual foi o sentimento, como você estava se sentindo naquele momento. Fecha os olhos, volta lá, tenha a sensação daquele momento. Se possível, veja fotos. Sabe por quê? Esse exercício é muito importante. Porque a gente traz muito à nossa memória as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Às vezes foi uma única coisa ruim que aconteceu na sua vida e teve várias boas, mas você traz à sua memória as coisas ruins. E eu preciso estar treinando o tempo todo o meu cérebro para trazer lembranças de coisas boas que aconteceram na minha vida. Para entender que a minha vida não foi feita só de lamentos, de dores. Até as suas dores, quando você olhar para a sua dor, ou que você voltar nessa dor, pensa, mas o que foi que eu aprendi com ela? Alguma coisa no meio daquela dor de boa saiu. Todas as vezes, e gente, quando você começa a treinar o seu cérebro, você começa a virar isso uma coisa normal. E isso é a neuroplasticidade.
Na neurociência, isso se chama neuroplasticidade. A gente consegue mudar a estrutura do nosso cérebro, dos neurônios, através do treino. Então, todas as vezes que eu penso em um problema, eu penso automaticamente no meu cérebro, porque eu treino muito isso, eu penso, o que é que isso daqui pode me trazer de bom? O que é que isso daqui eu posso extrair uma coisa boa? Do que é que isso daqui tem algo de bom? Todas as vezes que eu penso em reclamar, em chorar, em lamentar por alguma coisa ruim que está acontecendo, eu penso, o que é que tem o lado bom disso daqui? Então, olha para o teu passado, traz à memória tudo de bom que já aconteceu na sua vida até hoje. E quando você lembrar de alguma coisa ruim, extrai o que de bom teve naquilo ali. Na pior área da minha vida, o que de bom saiu de lá. Você vai entender que os muros que você tem levantado hoje, os muros que você tem erguido hoje na sua vida, são só você que criou. Porque olha só o que a gente faz, e nessa busca da perfeição a gente pensa, mas e o que os outros vão falar? O que os outros vão dizer é o que eu mais ouço. São mulheres que falam, mas eu tenho vergonha, e o que é que os outros vão dizer? E o que é que os outros vão falar? O que é que os outros vão pensar? A gente se limita muito de viver pelo que os outros vão falar. E esse medo, ele é um dos maiores muros que a gente levanta. Porque a gente quer ser perfeita. E principalmente quem tem a síndrome da boazinha, da ajudadora, da que faz tudo por todos, jamais pode desgostar. Não se vê desgostando, não se vê fazendo algo que não agrade. Por quê? Porque eu sou a boazinha, que aqui vão falar de mim por essa atitude. Quando a gente se liberta da perfeição, a gente vive a nossa essência. A gente vive o nosso verdadeiro eu. A gente vive com autenticidade. Então, o caminho para você sair dessa prisão do perfeccionismo, do tudo tem que ser muito bom, é você ser você mesma. Quem é você? E é por isso que é tão importante a gente fortalecer a nossa identidade. Por isso que é tão importante a gente fortalecer quem você é. Hoje no meu devocional, foi exatamente isso que o Senhor falou comigo. Quem eu sou e quem Deus diz sobre mim. Quem eu sou e o que eu quero me tornar. Quem é você hoje? Quem é você na sua essência? Qual a sua verdadeira identidade? Qual o seu verdadeiro eu? Hoje eu estou destruída, hoje eu estou paralisada, hoje eu estou com medo, hoje eu estou aqui. Aí faz depois uma reflexão. Quem você quer se tornar? Qual é o seu eu do futuro? Onde você quer chegar? Comece a mentalizar essa mulher que você deseja se tornar. E comece a olhar agora para as maiores qualidades que você tem. Fortaleça essas qualidades que você tem. E vai com elas. Porque quando a gente vive na prisão da perfeição, a gente se limita pelos nossos defeitos. E eu quero te dizer que todo mundo tem seu lado luz, seu lado sombra, seus erros, seus acertos. Mas quando você fortalece o que você tem de bom e você vai com o que você já tem, as coisas elas começam a acontecer. Esses dias eu tava olhando, eu quero até postar o primeiro vídeo que eu fiz quando eu iniciei no digital. Gente, tava horrível. Horrível. A minha expressão, o meu jeito. Isso há 10 anos atrás. Mas quando eu olhei, eu falei assim: que bom que eu comecei. Mesmo imperfeito. Mesmo cheio de erros. Mesmo desse jeito. Que bom que eu comecei. Porque se eu não tivesse começado, eu estava naquele lugar que eu estava lá até hoje. Esperando a perfeição.
esperando o vídeo perfeito, esperando a hora perfeita, esperando o momento perfeito. E esse momento nunca chega. Enquanto você espera para agir a hora perfeita, o momento perfeito, a situação perfeita, ela nunca vem. Porque isso só te paralisa. Mas quando você entende, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar e eu vou, mesmo sem estar perfeito, mesmo sem estar ainda do jeito que eu quero, no caminho você vai fazendo os ajustes, você vai melhorando. E você vai adquirindo habilidades. Então olha pra você, onde é que você tem se cobrado demais? Onde é que você tem se cobrado demais? Olha pra você, olha pra sua vida, olha pras áreas da sua vida, olha a sua volta. O que é que você tem se cobrado demais? O que é que você tem se punido demais? E por isso você não tem agido. Qual a área da sua vida que você está deixando de viver? Olha só como a gente é. A gente deixa de viver esperando o momento perfeito. O que é que você gostaria de viver ou fazer e você não tem feito esperando o momento perfeito? Analise a sua vida. É muito forte isso. E sabe o que é mais forte ainda? Qual é a área da sua vida que você vê que você é imperfeita, que você tem essas falhas, mas que você pode converter isso em gratidão? Mas que você pode converter isso em algo positivo, em algo bom. A mensagem que eu quero deixar pra você hoje, sabe qual é? É que você não precisa ser essa mulher perfeita. Você não precisa ter essa vida perfeita. Você não precisa ter essa vida, e muitas pessoas hoje, nessa vida perfeita, acham que a vida perfeita é o luxo, é a ostentação. Claro que para cada um tem os seus valores. Cada um tem os seus valores de vida. Qual é o seu valor de vida? O que é que você deseja, o que é que você almeja, o que para você é mais importante? É nisso que você tem que seguir. É nisso que você tem que andar. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser real. Você só precisa ser real. Nos meus programas que eu faço, eu sempre digo para as meninas, e às vezes eu até bato de frente com algumas grandes coisas que dizem por aí hoje. Porque eu sou uma pessoa real, que tem uma vida real. Que passei por dores, que passei por humilhações profundas. E que venci. E que hoje ainda passo por lutas, ainda passo por dificuldades. Eu sou uma pessoa real. Eu sou uma pessoa real. E talvez por isso que eu até passe o que eu falo, porque eu sei como isso funciona. Porque é muito fácil. Quantas e quantas pessoas hoje vêm falar do que aprenderam, do que ouviram falar. E eu me ligo muito naquela palavra daquela mulher que chega diante de Jesus e ela chega e diz assim: eu conheço o meu mestre, não pelo que me disseram sobre ele, não de ouvir falar, mas o que eu vivi com ele. Isso é muito profundo. Então, a vida real, a realidade da vida, ela é assim. Mas o que é que diferencia? O que diferencia é você entender que tudo é possível ao que crê. Eu creio na vida extraordinária que o Senhor promete. Na boa, na agradável, na perfeita vontade do Senhor. Eu creio nisso. Então eu sei que tudo que acontece vem, tem a data de chegada, mas também tem a data de saída. Então é a realidade do que acontece. Então nós temos os nossos negócios, nós empreendemos, nós temos a nossa vida, nós temos as dificuldades, mas nós precisamos aprender a lidar com tudo isso.
ser pessoas reais. A gente precisa de um mundo, eu vejo isso, de pessoas reais. Porque muitos criam personagens lindos, incríveis, de vida incrível. O mundo precisa de pessoas reais, que mostrem a realidade. E que estão nessa busca o tempo todo de ser melhores a cada dia. Nós, hoje, buscamos ser melhores a cada dia. Nós não somos os melhores, mas nós buscamos ser melhores todos os dias, todos os dias, todos os dias. Essa é a nossa busca. Como filhos de Deus. E o Senhor mesmo diz, ele não veio para buscar os santos, os limpos. Ele veio para buscar os doentes. Ele veio para buscar os imperfeitos, os improváveis. Se você é uma improvável, se você é alguém que alguém olha assim e não vê nada, mas você tem o seu valor e que o Senhor conhece e vê. Então ele veio para buscar, não foi os perfeitos, não foi os que estão com sua vida plena, ele veio para buscar os improváveis. E nessa busca de buscar os sujos, os doentes, ele limpa. Então, por isso que nós vivemos um processo nessa vida de busca, de evolução todos os dias, constante. E essa perfeição nós vamos encontrar lá, com ele. Até lá nós vamos continuar sujando, limpando, afundando, caindo, levantando. O que não pode, em nome de Jesus, é ficar caído, é ficar prostrado, é ficar no chão. A prisão da perfeição, ela só existe até você decidir se libertar dela. Se liberte dessa prisão. Mostre para o mundo quem você é. Mostre para o mundo quem verdadeiramente você é. Mostre para o mundo a beleza que é você. Mostre para o mundo o valor que você tem. Não se limite. Não se limite em mostrar quem realmente você é, esperando o momento perfeito, a situação perfeita. Porque os dias, eles são muito breves. Hoje, eu sempre gosto de ouvir um podcast, alguma coisa pela manhã. E hoje eu ouvi algo que eu fiquei pensando. Se você fosse, se o seu dia, a morte chegasse para você, e você pudesse fazer algo que você ainda não fez, o que seria? O que você, assim, você olha pra você e diz, eu não posso morrer sem fazer isso. O que seria? Eu tenho muita coisa que eu quero viver até o dia da minha morte. Tenho muita coisa que eu desejo viver. Você tem algo que você queria fazer muito? O que você tem feito hoje por isso? Sabe quantas pessoas perderam sonhos ou perderam a esperança de fazer algo e não tiveram oportunidade? A gente tem o dom da vida. Todos os dias a gente tem o dom da vida. Como você tem aproveitado cada dia que o Senhor tem te dado? Se limitando a um momento, a uma vida sem sentido? Ou você tem usado com sabedoria cada minuto que o Senhor te dá? Cada momento que o Senhor te dá? Colocando pra fora tudo que você deseja vivenciar. Lógico que sendo direcionada por Ele. Hoje eu tenho visto isso. Eu digo assim, Senhor, eu quero viver a plenitude de Cristo a cada dia na minha vida. Fazendo o que eu amo fazer, contribuindo da forma que eu gosto de contribuir. Mas acima de tudo, fazendo a tua vontade. Tudo que você vier a fazer, todos os seus planos, todos os seus projetos, eles não precisam estar perfeitos, não. Eles só precisam ter a direção. Tudo que você vier a fazer, apresente ao Senhor. Tudo que você vier a fazer, todo projeto, apresente ao Senhor. Mas não só apresente, não. É o que eu digo, não é só sonhar. É sobre fazer. Apresente ao Senhor e haja. Vai